Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, dia 22 de maio de 2024, nós estamos recebendo aqui pela primeira vez, inaugurando essa parceria com a Associação Brasileira de Alumínios. Nós estamos recebendo a Natália e o Silvio. A Natália é analista de projetos da ABAL, vai falar um pouquinho para a gente sobre essa associação tão importante e prestigiosa do nosso país e, na sequência, o nosso ilustre palestrante da noite, que vai falar sobre a metalurgia do alumínio. Natália, muito obrigado. Silvio, você também, por terem aberto a agenda de vocês, os corações de vocês estarem aqui conosco hoje e da ABAL. Tá? Agradecemos muito a essa associação que está nos prestigiando e apoiando. Natália, o palco é todo seu. Obrigado. Muito obrigada, professor André. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Espero que seja a primeira palestra de muitas outras. Tenho certeza que essa parceria será de sucesso. Agradeço também ao Silvio, nosso parceiro de longa data, que topou estar aqui conosco e tem muito que ensinar, com certeza. Quero fazer uma introdução falando um pouquinho para vocês da ABAL e também mostrando como vocês podem contar com o projeto Alumínio nas escolas e todos os seus parâmetros. Falando um pouquinho da ABAL, hoje a gente traz aqui a palestra à distância de metalurgia do alumínio. A Associação Brasileira do Alumínio é uma entidade de classe, mantida pelas suas 27 associadas. A gente tem aí o logo de todas elas. Hoje a ABAL está em 100% da produção do alumínio primário e 80% do alumínio doméstico no Brasil. Então a gente tem aí os logos das nossas associadas. A ABAL completou esse ano, já completou na última semana 54 anos. E entre os objetivos da ABAL, a gente tem divulgar o alumínio, disseminar o conhecimento, incentivar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica, promover a competitividade da indústria, fomentar padrões de saúde, segurança e meio ambiente, publicar estatísticas da indústria, elaborar e divulgar normas técnicas e representar a indústria em todos os níveis do governo. E dentre esses objetivos, a gente destaca o projeto Alumínio nas Escolas, que tem como seu objetivo individual disseminar conhecimento, fomentar o ensino, a pesquisa e a inovação tecnológica do alumínio no meio acadêmico. A nossa atuação acontece com estudantes de graduação, pós-graduação e escolas técnicas, em qualquer área que tenha interesse em aprender e saber mais sobre o alumínio. Então, arquitetura, construção civil, metalurgia, materiais e a área que se interessar, é sempre um prazer apresentar um pouco mais sobre o alumínio. Os nossos programas incluem convênio técnico-científicos, auxílio à pesquisa, visitas técnicas, atualização de bibliotecas, eventos técnicos como essa palestra, mas também workshop, mini-cursos, cursos, exposições, etc. Aqui a gente tem um pouquinho das nossas atuações no ano de 2023. A gente teve mais de 1.100 alunos impactados pelas nossas ações e a gente espera assim continuar durante o ano de 2024. Estou deixando aqui para vocês, se quiserem tirar um print, os nossos próximos eventos. Então, a gente tem nossos cursos, aí um em junho e um em agosto, e os nossos webinars, que são eventos gratuitos e abertos ao público, que são pílulas de conhecimento, para vocês entenderem um pouquinho, coisa de 1 hora, sobre laminado de alumínio e aplicações do alumínio na construção civil. Então, não deixe de entrar lá no nosso site, abal.org.br, que vocês vão ter o link para essas inscrições. Vou passar agora para o Silvio a palavra. Agradeço mais uma vez a professora André, a todos aqui presentes, a quem vai ver essa gravação posteriormente. Vou ter que dar uma saidinha, mas a palestra será ótima, com certeza, na presença do Silvio, que é de extrema confiança aqui da ABAL. Muito obrigada. Natália, nós que agradecemos. E aqui, antes de você se despedir, olha só que bacana que eu fiquei sabendo hoje. Nós temos uma escala, que é o TRL, que mede, então, o nível de desenvolvimento tecnológico de uma solução. Tá? E a gente tinha até o TRL 9, e agora está entrando o TRL 10, que é o fechamento da cadeia circular. Ou seja, se você é TRL 10, você tem que ter dominado até a reciclagem daquela solução. E o único material hoje, olha bem, hein? O único material hoje, TRL 10, é quem? O alumínio. Tá? O alumínio já é TR10. Acabou de sair agora a ideia da escala TR10. O alumínio, olha a importância do alumínio. Pioneiro, já nasce TRL 10. Ou seja, a cadeia produtiva do alumínio já é circular, já fecha com a reciclagem. Aí o Silvio começa a mostrar. Muito bacana, falar de alumínio. Viu? Isso sabendo que o alumínio não chegou a 200 anos de existência, né? É o metal mais novo que tem, né?
E já estamos ganhou só arranhando, é isso? Né? Arranhando as possibilidades de aplicação, tá? Mas, Natália, muito obrigado, tá bom? Muito obrigada, professor André. Muito obrigada Volte pela sempre, oportunidade. Espero que a gente se encontre mais vezes aí nos próximos meses com mais palestras para aprofundar o tema. Silvio, Obrigado, Natália. Como a Natália já falou, então, o palco digital é todo seu, meu amigo. Bom, vou fazer uma breve apresentação minha. Eu me chamo Silvio Deladea. Hoje eu tenho uma empresa de consultoria e como cargo de consultor técnico comercial. Sou formado em engenharia metalúrgica pela Universidade Mackenzie e também fiz a engenharia de segurança do trabalho pela Fundacentro, que foi a primeira turma em 1980. Aí, continuando a minha carreira, fiz pós-graduação em engenharia de qualidade, pós-graduação em Lean Manufacturing e fiz 2 cursos internacionais de especialização, um em tecnologia de extrusão na Espanha e o outro de tecnologia em tratamento de superfície, no caso, anodização, na Itália. Abri a minha empresa, me aposentei em 2016, abri a minha empresa em 2017, chamada DEA Training Consultoria e Curso. Né? E a minha carreira, né, desenvolvi em grandes empresas, tais como a CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio, que vocês conhecem, a Alcoa Alumínio e a Ido Alumínio. Né? E totalizei 43 anos de experiência. Tá? Hoje, consultor de manufatura da Prolin de Alumínio, desde 2017, então já faz 7 anos que eu presto consultoria para a Prolin, que é uma das associadas da BAL, e coordeno o comitê de estudado da BAL, né, o comitê que fala de normas, como a Natália falou, né, eu faço a coordenação. Todo mês nós temos a reunião junto com a ABNT para fazer a normalização. Então, nossa apresentação vai se dividir em 7 etapas. Né? Vamos falar do processo Bayer, né, como comentado pelo professor Newton, processo Hauer-Roux, vamos comentar um pouco sobre o processo de fundição, ferramentas de extrusão, aí vamos entrar no processo de extrusão, e aí os tipos de perfis que são estudados, para vocês conhecerem quais são os tipos de perfis, e as aplicações dos mesmos no mercado. Tá? Então, a cadeia produtiva, né, ela começa pelo minério, né, que é a nossa bauxita, transformando, né, na alumina, que depois vai para o alumínio metálico, e aí esse alumínio é colocado em fornos de fusão para poder preparar, né, no caso de extrusão, os tarugos. Se fosse laminação, seriam placas, e se fosse na parte de fios e cabos, seria os vergalhões propers, né? Mas essa apresentação está focada em extrusão. Então, nós vamos mostrar um pouquinho de ferramentas de extrusão, como é que elas são, a prensa propriamente dita, né, e os seus componentes, os perfis gerados pelo processo de extrusão, e aí a sua aplicação final, ok? Então, vamos lá. Aqui tem um breve vídeo. Eu gostaria que alguém comentasse só se está passando o som, tá? Por favor. Estamos ouvindo. A bauxita segue para o processo de refino, que se inicia com a moagem. O próximo passo é a digestão pela adição de soda cáustica, dissolvendo a alumina contida na bauxita. Em seguida, ocorre a clarificação para a separação da alumina dissolvida de outros elementos. Na precipitação, obtém-se a alumina, novamente na fase sólida. Aqui ela está ligada a moléculas de água, se apresentando como hidróxido. Na calcinação, a água é evaporada, obtendo-se assim a alumina. Em seguida, a alumina passa por processo de eletrólise, onde ocorre a sua redução em alumínio primário. Processo no qual são aplicadas grandes quantidades de energia elétrica. O oxigênio é então removido, obtendo-se o alumínio metálico na forma líquida. Bom, nós vamos explorar isso que foi falado. Então, para produzir 1 quilo de alumínio, né, a gente precisa de 4 quilos de bauxita. Isso varia um pouquinho. Às vezes precisa de 4, às vezes precisa de 5, depende da pureza do minério. Né. Normalmente, na faixa de 35%, 40% de alumina, se usa 4 quilos de bauxita, que vai transformar em 2 quilos de alumínio,
E aí nós vamos colocar alguns fundentes, que é justamente para diminuir a temperatura, né, de fusão, né, na hora de fazer lá no processo Hall-Héroult, que a gente vai ver, né, e é através de uma energia elétrica, né, de uma eletrólise, tá, aí nós vamos obter 1 kg de alumínio metálico. E o alumínio, né, ele é obtido a partir do nosso minério, que vocês conhecem, que é a bauxita, e ele tem essa fórmula. E o que interessa para nós dessa fórmula é exatamente o que nós queremos aqui, ó, é o alumínio que está aqui. E ele está ligado como um óxido de alumínio, que nós chamamos de alumínio. A bauxita não tem só esses elementos, né? Elas têm manganês, tem silicatos, né? E tem essa coloração que vocês estão vendo, é o óxido de ferro. Por isso que ela fica essa cor amarronzada. Então isso daí depois é retirado no processo que a gente vai ver logo em seguida aqui. E aí, através do processo Bayer, que ele é um austríaco, que é o Carl Joseph Bayer, em 1888, esse químico, né, ele resolveu utilizar a soda cáustica como um elemento químico, né, como a reação química, para poder, através das etapas de digestão, clarificação, precipitação, né, a pressão e temperatura que a gente vai ver, né, conseguir transformar a alumina, né, que depois de calcinada, a temperaturas elevadas, você vai desidratar a alumina, porque a alumina, no processo Bayer, ela tem as moléculas de água, então é alumina hidratada, então tem que desidratar essa alumina. E aqui a gente tem todo o processo, né? Então nós começamos com uma extração da bauxita, processo de digestão, clarificação, precipitação e calcinação. Então tá aqui, pessoal, né? Então a gente tem a bauxita, né? Então a gente vai quebrar ela, vai passar pelo moinho que tem, então ela vai ser lavada, né? Aí a gente vai remover a sílica que tem, que isso melhora a eficiência do processo. Aí ele entra na digestão, né? Aí a bauxita já moída vai entrar numa solução de soda cáustica, né, a uma temperatura que varia de 140 mais ou menos até 240 graus, e uma pressão que vai de 30 até 60 atmosferas. Né. Isso transformando em bar, acho que vocês conhecem mais na unidade bar, seria também a mesma coisa, que é 1 para 1, teria 30 a 60 bar. Isso quer dizer o seguinte, né, para ter uma ideia que são alta pressão, porque isso aqui são autoclaves, né, que vai fazer temperaturas altas e pressão alta. Esses 60 bar equivale mais ou menos uns 600 metros de profundidade a nível do mar. Isso é para vocês terem uma ideia como é que é a pressão dentro desses autoclaves que tem aí. Aí, né, essa mistura, né, que tem resíduos insolúveis, eles vão passar pela clarificação, que na verdade é uma sedimentação junto com uma filtração, né, e vai remover todo esse resíduo que tem. Né. Esse resíduo se transforma numa lama, chamada red mud, que é uma lama vermelha, né? Essa lama ela vai depois sendo depositada, né, nessas bacias, né? E aqui elas ficam sedimentadas e já existem, eu acredito que talvez depois no final aí o professor pode falar alguma coisa, mas já existem alguns estudos, né, que estão sendo desenvolvidos para usar esse sistema aqui, para poder fazer massa asfáltica, para poder fazer cimento, né, misturar no cimento. Então, sim, esse resíduo está sendo reaproveitado para outros produtos que tem. Continuando, né, aí se faz um resfriamento, né, e nesse resfriamento do aluminato de sódio que formou aqui, que é esse aluminato de sódio, ele se transforma em hidróxido de alumínio. Né. Aí esse hidróxido de alumínio, ele vai entrar no processo de precipitação, né, e aí, resfriando, ele vai virar o hidróxido de alumínio. Em seguida, né, ele passa por o processo de calcinação. O que é a calcinação? São fornos, normalmente são fornos circulares, bem altos, né, que trabalham com temperaturas na faixa de 1000 até 1200 graus. Né. Então, é uma temperatura muito elevada, para quê? Para quebrar essa molécula de água e a gente ficar só realmente com o óxido de alumínio. Então, esse é o óxido final que a gente quer. Então, todo esse processo justamente para poder conseguir ter aquele pó branco que a gente tem, que é o óxido de alumínio. E a refinaria
mostrei para vocês a foto aqui, olha o tamanho da refinaria, né? Então, assim, é uma fábrica enorme, como o professor Newton já conhece a Paragominas lá, né? Então, é praticamente, né, uma cidade para poder conseguir fazer a transformação da bauxita em alumina. E aí a gente tem, né, os dois tipos de alumina. A alumina hidratada, tá? E depois que passa na calcinação, você tira as moléculas de água e se chama desidratada, né? Essa alumina aqui, né, ela é usada, por exemplo, para retardante de chama, em extintores. Ela pode usar também para cerâmica, parte de refratários, tratamento de água, se usa bastante. A nossa pasta de dente que a gente usa, é essa daí. Agora, a maioria, né, praticamente 90% da alumina, ela é desidratada. E aqui é que vai para fazer a fabricação do alumínio metálico. Mas também pode ser usado para refratários, principalmente refratários que vão trabalhar em fornos de alta temperatura, né? Também em abrasivos, né? Rebolos, por exemplo, né? São usados alumina, né? E vidros especiais, de um modo geral. Tem outras aplicações, mas essas são as principais que a gente tem aí. E aí, de posse, né, da alumina, a gente vai pelo processo eletrolítico. Então, se chama Hall-Héroult, porque são dois cientistas, né? O Hall, que é o Charles, que é um americano, e o Héroult, que é o Paul, né? Por coincidência, no mesmo mês, né, eles desenvolveram esse processo que anteriormente começou com um processo químico, né? Era através de cloreto de alumínio que conseguia de cloro, né, junto com o alumínio, que formava o cloreto de alumínio e separava o alumínio. Aí, e isso não era em escala industrial. A partir da descoberta deles é que passou a ser, né, uma escala industrial. E o que eles pensaram na época lá, né? Então, tem aqui, por exemplo, para vocês lembrarem, o princípio eletrolítico. Então, nós temos aqui um sal, né, o NaCl, o cloreto de sódio. Quando a gente coloca, né, um DDP, uma diferença de potencial, né, a gente vai ionizar, né, o sódio, o cátion, e o cloro com ânion, né? Aí esse cloro, o que vai acontecer? Negativo com polo positivo, ele se atrai, vai sair o cloro por essa haste, e vai sair o sódio por essa haste que tem aqui. O princípio é o mesmo com o alumínio, né? Por quê? Ó, o alumínio, se vocês lembrarem da química, ele é um cátion trivalente. E o oxigênio é um ânion bivalente, né? Então, quando se coloca alumina aqui, eu vou mostrar fotos a seguir, como é que é colocada essas aluminas nas salas Cuba, ou sala de redução, viu? Assim que se coloca um eletrodo de carbono, né, começa a ter uma descarga elétrica, né, começa a ter uma diferença de potencial. Então, o alumínio, que é trivalente, que é um cátion, né, ele vai para o fundo do tanque, porque aqui está aterrado como negativo. Então, positivo com negativo vem para cá. E o positivo no cátion, transformando-se em gás carbônico, CO e CO2. E isso daqui vai para os lavadores de gás e depois vai para a atmosfera, né? Sempre com lavagem de gás que tem, tá? E o alumínio, ele acaba ficando aqui embaixo, né? Na verdade, aqui ele não sai. Aqui nós vamos tirar com uma outra. Então, olha aqui, ó. Então, nós temos várias células. Essas células são vários fornos. A gente pode chegar a ter até 144 fornos. São salas-fornos de 1 quilômetro de comprimento, né? E aqui se trabalha 24 horas por dia, né? 365 dias por ano. E a alumina, ela é depositada aqui, na superfície. Esse é um forno. E aqui estão os eletrodos de grafite, né? Então, aqui entra a energia, esse eletrodo ele entra em contato com a alumina, né? E já começa a fazer esse processo eletroquímico. Já começa a fazer a separação. O alumínio ele vai para o fundo aqui, né? E o oxigênio reage com o carbono, formando o CO
e o CO2. E aí, como é que é feita a extração do alumínio? Então, nós temos aqui esses cadinhos, né, que vêm através de ponte rolante, através de um sifão, né, ele é emergido, né, até lá embaixo. Isso tem uma altura de 2,5 metros até 3 metros, não é profundo esses fornos, né? E aí a vácuo ele faz por sucção, então ele retira o alumínio que está aqui embaixo, né, e vem para esse cadinho. E daqui são levados para as salas de fundição que a gente tem, ok? Aqui a gente tem uma vista aérea, né? Então é uma vista aérea, no caso aqui é a vista da CBA, né, mostrando aqui o tamanho, né, das salas fornos, né, 1, 2, 3, 4, em torno de 1 quilômetro, essas aqui também. Então são sempre salas fornos com uma quantidade enorme de fornos, então, que ficam tirando lá de 3 a 4 até 5 toneladas de hora em hora, né, para poder abastecer. E aí, né, esse metal, ele vai sendo encaminhado para o processo de fundição. Então, é o que eu coloquei aqui, a fundição é o ponto de partida para a fabricação de todos os produtos relacionados em alumínio, né, e outros metais também, a fundição também. Então, é daqui que vai sair os produtos que são os tarugos, que são os lingotes, que são as placas que vai para a laminação, e assim por diante. Né? E é nessa etapa de fundição aonde vai se formar as ligas, né? A gente vai fazer a fabricação das diversas ligas através de adição de elementos, por exemplo, como o silício, magnésio, cobre, manganês, zinco, o lítio, né, e vários outros elementos que a gente tem na fabricação de ligas. Nós temos os fornos, né, são fornos estacionários, né, mas alguns deles são basculantes, e temos as sucatas, né, e aí se fala em reciclagem, então as refusões utilizam, né, a sucata, utilizam o lingote, né, que é gerado também na fundição, e os elementos de liga. Né. Aqui nós temos o silício, e aqui nós temos as antiligas de magnésio. Temos as antiligas de cobre, as outras demais. Então, para fazer a liga, a gente precisa de metal líquido, que vem direto das salas fornos, ou quando é uma refusão, então não existe o metal líquido, aí se trabalha com reciclagem, então se coloca a sucata, adiciona o lingote para poder fazer a equiparação dos elementos de liga, então ele é um diluente, né? Ele vai acertar a composição química do metal, da liga que está sendo feita, e sendo adicionado os elementos de liga para aquela determinada liga que está sendo fabricada naquele forno lá. Estando pronto o material dentro do forno, né, que seriam aqui esses, por exemplo, esses dois fornos, nós temos aqui a mesa de transferência, ele passa por um sistema de desgaseificação, que é esse daqui, né, então é adicionado argônio aqui, esse argônio, esses rotores aqui, eles entram, né, movimenta o alumínio que está entrando aqui, ele entra aqui, ó, vai para lá, né, ele entra, e ele vai rotacionando e vai retirando as impurezas que ficam sobrenadando aqui no metal e vai retirando principalmente o gás hidrogênio, que esse gás hidrogênio, se for para os tarugos, na hora que faz a extrusão, eles vão gerar um defeito que a gente chama de bolhas. São pequenos vazios no perfil e aí acaba tendo esses vazios e isso daí é prejudicial na hora da extrusão, né? Então, eles fazem a remoção. Saindo daqui, eles vêm para a parte de filtros, que é esse filtro aqui. Então, o material é filtrado, né? Todo esse metal ele é filtrado e cai na bacia aonde começa o vazamento. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de VDC, que é um vazamento vertical, né? Então, aqui a gente tem aqui a nossa sapata, né? Que ela encosta aqui nos moldes, e à medida que vai vazando, eu vou mostrar uma foto para vocês, à medida que vai vazando, ele vai descendo. Então, o tarugo, pessoal, ele vai se formando dentro desse poço, né? Então, existe uma velocidade controlada, né? Que seria mais ou menos na faixa de 100 até 127 milímetros
por minuto, ele vai descendo e aí vai formando o tarugo. Nessa formação, a gente utiliza também o refinador de grão, né? Então esse aqui é o bruto de fusão. Então a gente precisa colocar o refinador para você ver a diferença que tem, colocar. E se for olhar o sistema de microscopia, você vai ver que ficam os grãos colunares, né? E quando você usa o refinador, você quebra. Então, na metalografia, a gente precisa ter no tarugo, né, esses grãos quebrados. Eles não podem estar juntos, justamente para poder evitar, né, que formem os aerodispersóides que ficam dentro do alumínio. E aqui nós temos o que nós chamamos de TiB2, né, que é o titânio, boro e alumínio, e ele é injetado no metal alumínio justamente para diminuir o tamanho de grão, né? Nós temos uma tabela que vai de 1 até 10, e o tamanho de grão fica sempre em torno de 4 a 5. Né? E aqui, para vocês visualizarem melhor, né? Então aqui nós temos a mesa, os moldes estão aqui. Então existem várias bitolas, elas podem ser de 4 polegadas até, no Brasil aqui, está vazando até 20 polegadas, mas normalmente é de 4 até 10, mas pode chegar até 20 polegadas. Essa mesa aqui, ela desce e encosta aqui, né, com essas sapatas que vocês estão vendo aqui, e faz essa montagem aqui, ó. Então o metal ele entra aqui, ó, né, e já começa a fazer o vazamento. E esse é o molde, pessoal. Então o alumínio entra aqui, aí ele tem um anel de grafite nessa região, e nesse anel de grafite aqui, eu vou mostrar para vocês aqui como é que forma. Isso aqui é um ar junto com óleo, né? Então ele forma essa borbulha aqui, né? E isso aí, o alumínio metálico, o alumínio em forma de metal, ele apoia nisso, ele vai escorregando, né, por esse daqui, e aí vai formando a primeira camada, que é uma casca que tem o tarugo. Logo em seguida, vocês estão vendo esses furinhos laterais aqui, ó, esses furinhos têm injeção de água, né? Então, primeiro se forma uma camada de alumínio, né, porque a água não pode ter contato com o alumínio, então ele forma uma casca, e logo em seguida começa a fazer o resfriamento dele. E agora? Então, aqui, perfeito, né? Aqui forma-se, né, aquele óleo com ar, esse processo é chamado de air slip, né? Para poder você fazer uma camada, onde você tem uma camada superficial muito melhor, e você reduz, inclusive, que eu acho que você deve ter aprendido aí, que a gente chama de camada de refusão, ou camada de segregação inversa. Então você melhora muito com esse sistema air slip que tem aqui. Depois de feito o vazamento, eles vão para o forno de homogeneização. E o que é o forno de homogeneização? Ele vai quebrar a estrutura bruta de fusão. Então, nós vamos ter, por exemplo, os elementos do alumínio, ferro, silício, que são as partículas insolúveis, e nós vamos quebrar essas partículas, né, e formar pequenas partículas, né, de tal forma que elas não prejudiquem durante a extrusão, né, que nós chamamos isso de escrita chinesa. Tá? Esses parâmetros podem ser até 6 horas, são temperaturas altas, podem chegar até 590, depende da liga que vai usar, e usamos uma taxa de resfriamento. Então, o tarugo entra num forno, é aquecido a 590 graus por um determinado tempo, depois ele tem uma taxa de transporte entre sair do forno e entrar dentro da câmara, que não pode passar de 10 minutos, né? E lá na câmara ele tem uma taxa de 250 graus por hora, quer dizer, ele tem que diminuir a temperatura dele em 1 hora, 250 graus, para poder fazer com que você tenha uma solubilidade melhor
dos elementos de liga que está lá, seja ele o Mg2SI, seja ele o cobre, o zinco, qual for o elemento que está sendo adicionado na liga. E aí, fazendo essa homogeneização, né, a gente percebe a diferença, né? Então, nós temos aqui o tarugo fundido, né, com toda, né, essas dendritas aqui grandes, que é prejudicial para a extrusão, e quando se faz homogeneização, você quebra, você vai quebrar, né, esses compostos intermetálicos, e aí você consegue ter uma extrudabilidade melhor dos tarugos. E aí, fazendo os tarugos, né, a gente pode fazer vários tipos de ligas, né? Ligas ligadas ao lítio, ao cobre magnésio, e assim por diante, são todas elas, né? As mais utilizadas é a série 6000, que é o alumínio, magnésio, silício. 80% das ligas utilizadas de modo geral, no mundo inteiro, né, estão dentro da série 6000. Mas nós temos outras séries que eu vou mostrar para vocês aí. A série 1000 é para barramentos elétricos, a série 6060 é para caixilharia, 6063 são caixilharias e bens de consumo, que a gente vai ver para frente. 6005 é estruturas e bicicletas, 6061 também para bicicletas e válvulas, 6082 produtos usinados, né? 62 são produtos usinados, mas em tornos automáticos, e as ligas 6351 são ligas estruturais usadas para fazer estruturas metálicas. Também vamos ver no final dessa apresentação aqui. E aí nós temos as ferramentas de extrusão, né? Então a gente tem lá a matéria-prima, que é o tarugo, e agora a gente precisa da ferramenta de extrusão para poder fazer o perfil, né? Essas ferramentas de extrusão, elas são em aço, né? São normalmente aço H13, são aços de alta resistência, né? E eles têm que suportar temperaturas e pressões altas, né? Pressões na faixa de 250 até 300 bar de pressão, e forças que podem chegar até 3.000, 3.500 toneladas. E aí depois elas passam por um processo de nitratação, né, para poder melhorar e aumentar a vida útil dessas ferramentas aí. Então nós temos aqui as ferramentas divididas, por exemplo, essa daqui é uma ferramenta sólida, pessoal. Então o tarugo ele vem aqui, né, aí a prensa encosta o tarugo aqui, né, e sai o perfil para cá. Vocês estão vendo que está mais aberto aqui, que é justamente para não ter uma obstrução do perfil. Ele tem que sair, né, de uma maneira normal. Ele tem essa camada aqui, que nós chamamos de pocket, que na verdade é uma pré-alimentação para poder direcionar o alumínio que tem aqui. Esse chamamos de ferramenta sólida. Essa aqui é uma ferramenta tubular. São duas peças, são duas ferramentas, aonde chamamos de espina essa daqui, e essa daqui da matriz. A espina vai fazer a parte interna do perfil tubular, e a matriz vai fazer a parte externa. Então, existem duas condições. A matriz sólida, né, que não tem nenhuma área fechada, nenhuma área tubular, e a matriz tubular, que ela tem áreas fechadas. E aí, essas matrizes são colocadas dentro de um porta-ferramenta, né? Então, nós temos o porta-ferramenta, colocamos a matriz, né, todos os seus acessórios que tem, é encaixado aqui a matriz, e vem o tarugo, vocês vão ver um filminho daqui a pouco, vem o tarugo e ele é pressionado, né, aqui na ferramenta, e do outro lado sai o perfil extrudado. Essas ferramentas precisam passar, como eu falei, por um processo chamado de nitratação, né? Então, é adicionado o nitreto férrico, né, aonde você vai aumentar a vida útil da ferramenta. E você vai melhorar a parte de atrito, porque o alumínio com o aço, eles são incompatíveis. Eles têm uma força, um atrito muito grande, um coeficiente de atrito. Quando você faz o processo de nitratação, você reduz muito esse atrito na ferramenta. Então, o alumínio ele passa melhor, então você vai ganhar no quê? Em velocidade de extrusão, e vai ganhar principalmente no acabamento superficial do perfil que está sendo extrudado. E aqui nós temos o processo de extrusão, né? Então, o tarugo saindo do perfil. E esse processo, pessoal, ele tem uma grande vantagem em relação, por exemplo, à fundição, em relação, por exemplo, à injeção de alumínio, né? Por quê? Porque
ele tem um custo menor, né? O ferramental é mais barato. Se for comparado, por exemplo, fazer uma ferramenta de uma fundição, por exemplo, né? Você vai gastar aí na faixa de mais de 100 mil. Se for fazer, por exemplo, de uma injeção de alumínio, pode chegar até 200, 300 mil. Uma ferramenta de extrusão, uma das mais caras que tem, é na faixa de 50 mil. Normalmente varia de 5 mil até 20 mil. Então é muito mais barato. Temos uma variedade enorme de formas de fazer o processo de extrusão. As propriedades mecânicas são bem maiores do que se for, por exemplo, um produto injetado, ou se for um produto fundido. Então, um produto extrudado fornece propriedades mecânicas melhores, né? O lead time de produção passa a ser menor também, né? E o menor para volumes menores, seria 300 quilos, por exemplo, só. Então, ele vai pagar uma ferramenta de 5 mil reais e vai fazer 300 quilos. Imagine se ele precisa de 300 quilos e pagar uma ferramenta de 100 mil reais. No caso, por exemplo, de uma ferramenta usada para fazer injeção de alumínio. Então, o processo de extrusão de alumínio, então, ele tem todas as vantagens e é um processo bem barato e rápido, né, na entrega do produto final ao cliente. Agora com o filme que vocês vão dar uma olhada melhor aqui. Ok, pessoal? Tem uma ideia, né, de como é que é uma prensa de extrusão em todos os seus periféricos, desde a entrada do taluco, né, que ele é aquecido, e depois vai por todas as partes lá do hot shear, vai entrar dentro da máquina, dentro do container, aí é feito a extrusão. Então, como definição, a extrusão ele é considerado um processo metalúrgico de transformação mecânica.
Por que tem essa palavrinha metalúrgico aqui? Justamente porque nós trabalhamos com temperatura. Para você adquirir as propriedades mecânicas no seu produto extrudado, a gente precisa trabalhar com temperaturas determinadas de cada liga, normalmente acima de 500 graus, com uma taxa de arrefecimento controlada, que é uma taxa para você poder realmente fazer a precipitação dos elementos de liga que tem. Então, ele não é só uma transformação mecânica. Se fosse, por exemplo, uma trefilação, seria um processo de transformação mecânica, porque é um processo a frio. Mas na extrusão é um processo metalúrgico, porque existem temperaturas envolvidas. E consiste em quê? Em empurrar um tarugo de alumínio contra uma ferramenta de aço, né? Como vocês viram no filme aí. E aí nós temos a ferramenta, né, que ela pode ter apenas um furo ou pode ter vários furos, né? Normalmente as ferramentas vai de 1 a 3, 4 furos, mas pode chegar até 12 furos as ferramentas também. As bitolas mais usuais de tarugo são de 4 a 10 polegadas, mas existem bitolas, né, até 30 polegadas. Aqui no Brasil nós temos uma empresa que fica em Campinas, que ela está fabricando tarugos de 20 polegadas. Né? Mas no mercado internacional podemos chegar até 30 polegadas de diâmetro do tarugo. Você imagina o tamanho dessa prensa, como é que é. E a extrusão ela é dividida em 2 tipos. Né? A comum é a direta, é a mais comum, que praticamente todos os fabricantes têm. Por que é direta? Né? Porque o sentido de extrusão é o mesmo sentido aonde é feita a aplicação da força. Então, nós temos aqui o RAM, que é o stem, pressionando o alumínio, que é o billet, contra uma ferramenta e saindo na mesma direção. Então, ó, direção iguais aqui. Então, é chamado de extrusão direta. Extrusão indireta é justamente o inverso. Né? Então, você tem aqui a extrusão, o êmbolo sendo pressionado contra o container, né, do tarugo, e aí, através da ferramenta aqui, o alumínio sai, né, no sentido inverso. Então, a força é de um sentido e a extrusão do outro. Esse processo aqui é muito usado, pessoal, para poder fazer tubos, que a gente chama de tubos sem costuras. Então, aqueles tubos onde vai ter, né, por exemplo, pressões muito altas, né, de líquidos, né, de fluidos, que você não pode ter linhas de caldeamento, então você tem que fazer por esse processo de extrusão indireta. Mas, de um modo geral, a maioria dos tubos, eles têm linha de caldeamento, é feito por extrusão direta. Aqui nós temos algumas fotos, né? Então aqui são o forno que vocês viram lá, né? Isso aqui é um forno de barras, onde entra o tarugo, e ele tem um tempo para poder atingir a temperatura. Ele entra aqui a temperatura ambiente, e à medida que ele vai, né, caminhando dentro do forno, ele vai aquecendo até chegar às temperaturas de trabalho, que varia de 450 até 520 graus. Depois a máquina corta esse tarugo em billets, né, que são frações desse tarugo, e leva esse billet para dentro da máquina para poder fazer a extrusão. Ele é colocado dentro desse equipamento, que nós chamamos de container. Esse container é aquecido, todo o processo é aquecido, a ferramenta é aquecida, o billet que está entrando é aquecido, né, o container é aquecido, tudo para não perder calor, justamente para quando sair o perfil, ele atingir aquelas temperaturas acima de 500 graus, que a gente chama de temperatura emergente. A gente vai ver daqui a pouco para que serve a temperatura emergente. Aqui nós temos o hot shear, ele corta, né? Ele vai cortando o tarugo aqui, chama hot shear porque é um corte a quente, né? Hot shear, corte a quente. Ele vai cortando em frações de acordo com o tipo do perfil. Dependendo do perfil e do número de furos da ferramenta, você pode ter maior ou menor. Então, esses valores aqui, dependendo da prensa, pode variar de 400 milímetros de comprimento até 1.500 milímetros. Aí ele é adicionado, como vocês viram no filme lá, dentro da máquina, ou com esse container, ele está aqui, ó, aqui dentro, né? Aqui vem o stem, empurra o tarugo, né? E nós temos aqui a ferramenta. E aí sai o perfil na parte frontal da prensa. E esses perfis, eles saem com puxadas, que a gente chama, ou comprimentos, que podem variar até 56 metros. Ela pode variar de 10 metros até 56. Então,
são puxados desse tamanho, como vocês viram no filme lá. E depois, sim, né, eles são transferidos para essas esticadeiras, para poder remover, como ele sai a quente e são resfriados, né, aí tem que remover a sua deformação, né, deixar eles retilíneo, né, reto, e aí eles vêm para a mesa para depois ser cortado no comprimento final que o cliente vai utilizar. E aqui tem um valor, né, algo esquemático mostrando que nós temos a carcaça, um componente chamado feeder, a ferramenta, aí a gente coloca ele no porta-ferramenta, colocamos na testa da prensa, que nós chamamos de pláten, tá? Vem o container, né? A máquina, ela encosta o container na ferramenta, né? Aí é colocado o billet, vem o stain, e aí o stain vai empurrando, não tem por onde sair o perfil, a não ser pelos orifícios da ferramenta. Nesse caso aqui são 3 orifícios, tá vendo? São 3 perfis saindo aqui. Então não tem, né, como sair, e esse é o processo de extrusão, né? Vai forçando até sair o processo de extrusão, ok? E aí, como eu falei para vocês, tá? Então, na hora que a gente faz, né, o processo de extrusão, a gente tem que levar em consideração o que a gente chama de temperatura emergente, que é justamente isso aqui, pessoal, né? Então, nós temos aqui a nossa estequiometria do MG2SI, né? Por exemplo, no caso do MG2SI. Então, a uma determinada temperatura acima da linha Solvos, é aqui que a gente vai começar a colocar os elementos de liga em solução sólida, né? Não é momento aqui, eu não vou poder explicar para vocês o que é isso, tá? Mas eu acredito que o professor deve ter explicado para vocês, mas é só para mostrar que aqui, que é formado, e isso daqui varia de acordo com a porcentagem de MG2SI. Quanto mais MG2SI tiver, ou seja, quanto mais silício e magnésio a sua liga de alumínio tiver, né, mais você tem que trabalhar em temperaturas mais altas emergentes, né? Para quê? Para que você possa, nesse ponto, né, fazer com que tenha um congelamento desses elementos em solução sólida e que depois, lá no processo de envelhecimento, eles venham a precipitar. Então, aqui, ó, como está mostrando aqui, na solução sólida, a gente tem esse amarelinho ou laranjinho, que é o MG2SI, tá? E as bolinhas azulzinhas são o átomo de alumínio, né? Então, eles estão aqui, né, se formaram durante a extrusão. Quando a gente eleva a temperatura lá no nosso forno de envelhecimento, aí são temperaturas mais baixas, temperaturas na faixa de 160 até 220 graus, vocês podem ver que esses elementos, tá, eles acabam se unindo. E é justamente essa união que forma o que nós chamamos? Uma discordância. Na verdade, forma, né, um movimento no seu arranjo atômico que tem aqui. Então, essa discordância que tem aqui é que aumenta a energia e provoca, né, esse aumento de propriedades mecânicas que tem. E vocês estão vendo aqui que, de acordo com a liga, né, aqui são algumas ligas da série 6000, cada liga tem a sua taxa de arrefecimento, são os valores que a gente tem que fazer. Então, ou seja, a hora que está saindo o perfil aqui, né, a uma temperatura acima de 500 graus, então, dependendo da sua espessura e da sua liga, a gente tem que resfriar ele em água, né, para poder congelar os elementos de liga, seja, por exemplo, o MG2SI, que é o siliciato de magnésio, ou seja, o cobre, né, ou seja, o manganês, depende da liga que está sendo extrudada daqui, tá? Ou então com ar também. Então, dependendo da espessura do perfil e da liga, você pode fazer com ar, spray ou água. Né? Mas esse processo se faz justamente para poder colocar os elementos de liga em solução sólida, de tal forma que eles ficam congelados lá, e quando eles vão para o forno de envelhecimento, aí sim ocorre o processo de precipitação. Então, o processo de precipitação é um processo de endurecimento, no caso do 3x de alumínio. Esse aqui é o processo, né, que a gente faz na prensa, onde vem o tarugo, já aquecido, no caso aqui para 150 graus, por exemplo, né,
aí se atinge, né, uma temperatura lá na faixa de 520 graus, e aí ele vai passar agora, né? Então aqui chegamos à temperatura emergente, né? Temperatura que cada liga precisa. E agora temos o nosso resfriamento, que é a taxa de arrefecimento também, que depende da liga, vai precisar fazer, e é justamente aqui que vai formar o congelamento desses elementos de liga, e aí no processo de envelhecimento é que eles vão fazer a precipitação deles. Okay? A gente tem também, né, não só para o processo de precipitação, mas um mecanismo por endurecimento por solução sólida, ou seja, a adição de alguns elementos de liga que você tem um raio atômico maior ou o raio atômico menor. Né? Então, por exemplo, um cobre, um raio atômico maior, um manganês, um raio atômico menor. Essa diferença de raio atômico, vocês estão vendo aqui que houve o quê? Houve uma deformação do reticulado cristalino ou do arranjo atômico. Então, isso aqui é que realmente as propriedades mecânicas, né? Essa energia gerada aqui, né, entre os átomos, que provoca o aumento de dureza. Por isso que quanto mais elemento de liga colocar no alumínio, mais você vai ter essa deformação no arranjo atômico e mais propriedade mecânica vai ter no seu perfil. E aí ele vai para o forno de envelhecimento que vocês viram lá no filme também. Então se faz a solubilização, se faz o resfriamento, pode ser água, depende da espessura do perfil, depende da liga, se pode fazer em spray e se pode fazer em ar também, né? E aí, fazendo o resfriamento, é levado esses perfis para o forno, onde vai fazer a precipitação. Que aqui, vocês estão vendo esses pontinhos mais escuros aqui, ó. Então, esses pontinhos escuros, aqui nós temos o cristal do alumínio, ó, o contorno de grão, né? Os cristais aqui, e eles precipitando aqui, ó. Tá? Que é a nossa fase beta-linha que está aqui. É esses cristais aqui que vão estar deformando o arranjo atômico e que vai dar energia para poder fazer um aumento das propriedades mecânicas. E aí a gente tem as propriedades mecânicas de acordo com a adição dos produtos. Tá? Então, nós temos o alumínio puro, né, que te dá aqui 7,5 kg por milímetro quadrado. Adicionamos 1% só de manganês, já aumentamos para 11 kg. Adicionamos aqui silício e magnésio 0,5%, já vai para 250, ou 25 quilos. E assim por diante. Então, olha aqui, ó. Aqui a gente tem aqui 51 quilos da liga, né, da série 7000, que é uma liga de zinco cobre, né? É a liga que a gente tem a maior propriedade mecânica, e a gente ainda tem 90% de alumínio puro, ou seja, o material ainda mantém as suas características físico-químicas, porque só foram colocados 10% de elemento de liga. A dureza dessa liga 70-105, ela equivale a uma dureza de aço, um aço de médio carbono. E nós medimos essas propriedades mecânicas através desses elementos, né? Que é os limites de resistência à tração, limite de escoamento, o alongamento e a estricção, que é feita através dessa máquina de tração que a gente tem aqui. E os perfis estudados, né? É uma variedade enorme que tem, né? E que aí a gente vai estar associando as ligas e as têmperas, e aí vai depender das propriedades mecânicas e elétricas que o mercado vai querer. E pode ser da construção civil, máquinas e equipamentos, nós vamos ver, transportes, parte eletrônica, energia, naval e aeronáutica. Toda vez que se faz a compra, né, o pedido de uma liga, ela sempre vem junto com a letra, né, T de térmica, de tratamento térmico, que ela é tratável termicamente, no caso. Tem as não tratáveis termicamente, mas a maioria é tratada termicamente. E a sua numeração, né? Não vamos entrar em detalhe aqui nessa numeração, mas é para mostrar que quando o cliente vai comprar uma liga, ele tem que falar a liga que ele quer e a têmpera que ele quer. A liga vai determinar as propriedades mecânicas e a têmpera vai determinar qual é a aplicação que ele vai fazer, qual é o beneficiamento que ele vai fazer. Se ele vai furar, se ele vai calantrar, se ele vai poder fazer, por exemplo, uma curva, né, de 45 graus ou 90 graus, ou se ele vai rebordar, por exemplo, no caso de escadas. Então, de acordo com
o beneficiamento que o perfil vai fazer, você utiliza a têmpera para poder ligar com ele, tá? As ligas, né, de um modo geral, elas vão da série 1000 até a série 8000, e como eu falei, a série 6000 é a série mais usada, e essa série 1000, né, esse número ele indica qual é o elemento que está sendo ligado, o elemento principal. A série 1000, na verdade, é o alumínio puro, ele não tem nenhuma liga junto, nenhum elemento de liga. A série 2000, o 2 quer dizer que é ligado ao cobre, o 3 é ligado ao manganês, e assim por diante. Só a série 6000 que é ligado a esses dois elementos. Por quê? Porque nós vamos formar o siliceto de magnésio, e é ele que vai proporcionar o aumento das propriedades mecânicas. E a gente vai, né, para os perfis. Então, nós temos uma variedade enorme de perfis. Esses são chamados de perfis sólidos, tá vendo? Não tem nenhuma área fechada. Então, são vergalhões, bases retangulares, base hexagonal, cantoneiras. E aqui são perfis tubulares, né? Um tubo redondo, um tubo quadrado, um tubo retangular. Qual que seriam as aplicações, né? Por exemplo, no caso de bicicletas, né? Então a gente tem aqui, né, o quadro, temos o garfo da bicicleta e o aro da bicicleta, né? E aí esses componentes vão ser colocados aqui, né? Essa liga aqui, que é do quadro, é uma liga especial, que é uma liga da série 6061, é uma liga naval, né? O garfo também, mas já o aro é feito com uma liga 6063, né? Porque ela tem que ser feita o quê? A calandragem. Então você tem que ter uma dureza especial para conseguir calandrar e não trincar o alumínio. E aí está, né, as bicicletas. Nos transportes, né, então, alguns exemplos, né, são materiais usados para implementos rodoviários, né? Então aqui são pisos, né? Aqui é onde passa a lona, né, dos caminhões Sider, que chama, né? Aqui é o teto, por exemplo, né, de ônibus, né, onde é chamado de flechal, né? E aqui nós temos alguns produtos utilizados, né? Então aqui a parte de caminhões, né, de bebidas da Ambev, né, tá? As carrocerias, né? Então o piso da carroceria, que eu mostrei para vocês lá, né, e todo o fechamento. Então, assim, todos hoje, né, praticamente todos os implementos rodoviários, né, tanto caminhões como ônibus, é feito todos eles utilizando produtos extrudados de alumínio. Também temos os dissipadores de calor, né, onde dissipa o calor, né, no caso, por exemplo, aplicados, por exemplo, para módulos de potência, então onde você vai ter amplificadores de som, então esse é colocado aqui, né? Então aí você tem lá o LED, por exemplo, né, que vai gerar um calor. Esse LED não pode passar, sei lá, dos seus 72 graus, senão ele queima. Então você tem que ter um trocador de calor de alumínio aqui, e depois, provavelmente, uma ventoinha aqui para poder retirar o calor, né? Tudo isso daqui é calculado, né, para poder fazer isso aí. E o alumínio, né, de extrusão, o perfil de alumínio, ele é muito utilizado na aplicação para dissipação de calores. Na parte estrutural, né, temos vários perfis aí para poder fazer divisões distantes, né? Então, por exemplo, aqui, né? Então, aqui, por exemplo, parte de salas, né? Salas limpas que tem, então você faz a divisão com esses produtos estruturais, pode fazer a divisão também aqui com vidro, né? Ou aqui com madeirite, né? Tem. Então, todas essas divisões é feita através desses produtos que estão aqui, tá? Aqui são produtos de escada, né? Então, nós temos aqui, né? Aqui esse daqui é o da escada, que é o pé da escada, aqui é o montante da escada. Então, vocês estão vendo aqui, olha, né, que tem que fazer essa dobra aqui. Então, isso daqui é uma liga especial e é uma têmpera especial para poder conseguir fazer essa dobra aqui, né? Mesma coisa aqui, né? Dobrar a careta. Você tem que ter resistência mecânica para suportar, né, a pessoa, e ao mesmo tempo tem que garantir que na hora que vai fazer o processo de dobramento não tenha, né, nenhuma fissura no material aí. A indústria moveleira também é um mercado muito indicado, né, processo de extrusão, né, onde vai fazer, né, os perfis para móveis, né. Então, para gabinetes, para guarda-roupas, né,
Aqui a gente está mostrando aqui, né, a parte onde vai ter as roldanas que vai correr dentro do guarda-roupa, o vidro, né, que vai ser colocado, né, e os acabamentos amadeirados também, né, que são utilizados muito na parte da indústria moveleira. Aí. Os estantes, né, esses estantes que a gente monta, né, em feiras, né, então a montagem dele, como é que ela é feita aqui, então são esses perfis que são fabricados, né, a colocação de vidro também aqui, né, e aí você monta os estantes, né, pode fazer com sistemas divisórios, né, olha isso daqui, ó, né, então todo o sistema aqui feito com esse sistema aqui. E, por exemplo, esse perfil aqui, ó, você pode montar ele do jeito que você quiser, fazer a sua divisória, ou no sentido do ângulo de 90 graus, ou no sentido de 45, você pode movimentar e dividir o seu ambiente da forma como você quer. Então, eles têm esse sentido circular aqui. Os guarda-corpo, né, que são usados para poder colocar em sacadas, né, de um modo geral, para divisórias também em áreas livres, né, de piscina, que tem, né, os montantes aqui de escada, né, os corrimões que tem, divisão, né, de espaço, e aqui, olha aqui, ó, olha que interessante, tá vendo? É um curvilíneo, né, então é um guarda-corpo, também tem um tempo especial para esse guarda-corpo, para ele poder fazer essa curvatura que ele tem aí, no caso dessa varanda, que ela é curvada aí. Né? Na parte de caixilharia, no modo geral, que vocês conhecem, né? Toda a parte de esquadria, de janelas, né? Portas, saguões, né? A montagem que a gente tem aqui. Então, ó, são vários perfis que a gente coloca, inclusive com dobradiça. As dobradiças podem ser feitas de alumínio também, né? Então, não há necessidade de ser dobradiça de aço. Então, todo o conjunto pode ser feito com alumínio e a colocação dos vidros que a gente tem aí. E aqui mostrando aqui um by window aqui, né? Tá? Algumas aplicações que tem. Usinagem é uma das outras que a gente tem também. Então, né, produtos, né, ligas especiais de extrusão são feitas de usinagem, por exemplo, a liga da série 6000, que é a 6082, e a série 6262 também, para fazer, justamente para componentes automotivos que tem aí, né, válvulas de um modo geral. As coberturas, né, então a gente tem aqui produtos espaciais, né, para poder fazer coberturas. Aqui a gente tem estruturas para palco, né, toda essa estrutura aqui são ligas também da série 6000, né, a maioria da série 6000, então elas suportam as resistências que tem, né, da lona, tudo que é colocado. Tá? E, por fim, tá, para mostrar que o alumínio, né, está em todo lugar, né, desde as latinhas, na aviação, na parte de elevadores, né, nos carros de modo geral, principalmente agora, né, os carros, né, que são elétricos, há uma tendência de passar tudo para alumínio, na construção civil, na energia elétrica, nos transportes ferroviários, e também agora, pegando bastante, que é a indústria solar. Então é isso, pessoal. Eu acabei, acho que, passando um pouco da hora aí, né? De forma alguma, tá, Silvio? Opa, minha câmera está escondida aqui. Nós só temos a agradecer. Você pode passar da hora quanto quiser, tá? Estamos aqui exatamente para aprender com você. Silvio, novamente, fantástica a apresentação, né? Você falou no começo, para a gente, ainda não estávamos gravando, né? Que você estaria falando alguns pontos, mas que não dá para cobrir tudo, etc. E assim, realmente a gente percebe que você tentou condensar o máximo possível, né? Mas, Silvio, a gente... Desculpa, eu queria até te pedir o seguinte, você pode parar o compartilhamento da tela só um minutinho, porque nós estamos com várias, né, câmeras aqui duplicadas. Isso, aí fica bem melhor assim. Mas aí, Silvio, nós temos algumas perguntas aqui. É difícil em uma hora a gente fazer tudo, né? Mas tentei colocar desde o começo aí. Não, é impossível, é tanta coisa, né? E tanta coisa importante para falar que assim, é impossível que você consiga abordar tudo em uma hora, né? Mas, Silvio, eu vou
eu vou passar aqui um pouquinho as perguntas das pessoas e depois eu e o Nilton vamos colocando as nossas também aqui, né? Eu acho que a primeira pergunta que a gente tem aqui é do nosso aluno de doutorado, Wei Lin, tá? E ele gostaria de saber o seguinte: no processo de produção de ligas de alumínio, visando obter propriedades mecânicas superiores, quais são, então, os fatores que determinam o limite de adição de elementos de liga? Existe uma segunda pergunta, mas vamos nessa primeira, depois eu te passo a segunda, pode ser? Pode ser. A adição dos elementos de liga, ela se baseia em uma composição química em função da norma que a gente tem das ligas que existem no mercado. Existem mais de 440 tipos de ligas diferentes, das quais as mais comumente usadas são em torno de 20 ligas. O que define é justamente a sua aplicação, né? Então, se vai aplicar, por exemplo, no ramo de usinagem, então nós vamos usar uma liga da série 6000, que é a liga 6082, onde a gente vai adicionar silício mais alto, magnésio mais alto, manganês, e vamos colocar o elemento cromo, que esse é um elemento que ele vai ajudar na hora de fazer a usinagem dos tornos que vai ter. Então, a liga é definida em função da aplicação que o produto vai ter. Então, é dessa forma que é feito. Então, se tiver, por exemplo, uma liga que vai para o mercado elétrico, então a gente vai trabalhar com menos impurezas possíveis. Vamos trabalhar só um pouco de silício, um pouco de magnésio, entendeu? Mais alumínio puro, para quê? Para poder passar corrente elétrica, né, nos fios e cabos que são feitos. Então, engatando aqui a segunda e última pergunta dele, Silvio, ele gostaria de saber o seguinte: existem combinações de elementos de liga que devem ser evitadas para não comprometer as propriedades mecânicas das ligas de alumínio? Se sim, quais? Uma boa pergunta, né? Por exemplo, no caso das ligas de extrusão, o ferro é um elemento contaminante. Então, quando você tem ferro, você forma um alumínio ferro-silício. E isso é um composto intermetálico que ele é difícil de quebrar. Nós temos que tomar muito cuidado durante o vazamento e também durante o processo de homogeneização, para poder fazer a quebra dele, né? Que é aquela estrutura bruta de fusão que eu mostrei para vocês, e depois a estrutura, né, já fracionada que tem após a homogeneização. Então, o ferro, ele, no caso das ligas de um modo geral, para a extrusão, é um contaminante. Então, a gente tem que trabalhar ele com uma porcentagem menor de ferro para isso, né? Existem outros elementos? Tem, por exemplo, o zinco. O zinco também é um outro contaminante. Na série 7000, ele é um elemento de liga, né, que é a liga mais dura que a gente tem. Mas, por exemplo, para a série 6000, ele é um contaminante. Então, assim, cada tipo de liga tem o seu elemento principal e tem o seu contaminante. Perfeito, Silvio. A gente tem uma pergunta falando da parte de redução anódica ali na eletrólise. O Pablo, nosso colega aqui do doutorado, pergunta o seguinte: existe solução, alguma solução que as empresas produtoras de alumínio estão procurando para contornar o consumo energético durante a produção? O que tem e que já se conseguiu muito é reduzir a energia elétrica, né, aplicada na hora de fazer essa redução, transformando a alumina para o alumínio. Nos primórdios, né, a gente se gastava em torno de 21 kWh por quilo de alumínio. Hoje, né, as grandes empresas, elas estão trabalhando na faixa de 14 até 14,5. Então, houve uma redução significativa da diminuição de energia elétrica, né? Mas até então, né, a gente não tem nenhum outro tipo de situação em que possa diminuir essa energia ou tirar essa energia e trocar ela por um outro tipo de combustível, vamos falar assim. As empresas, as refinarias, no caso, as usinas estão trabalhando para reduzir, né? Agora, tem uma parte importante que eu queria complementar para vocês, que é a refusão, né? Então, a refusão, ela acaba gastando 5% só da energia que tem. Ela vai gastar o gás, né? Porque os fornos são feitos com aquecimento a gás, né? Mas energia, de um modo geral, você tem 5%. Então, está se montando uma série de refusões no país, né, e no mundo inteiro, em que você aproveita
E como o professor André Carlos comentou sobre essa reciclagem no início, né? Essa reciclagem está sendo bem-vinda, porque nós estamos reaproveitando tudo, e com isso a gente está reduzindo o consumo de bauxita no mundo. Perfeito. E aí, isso até prolonga, né, a vida útil dentro da cadeia do alumínio. A gente tem a gente tem uma outra pergunta, tá? O Maurício, ele faz um agradecimento aqui pela sua palestra, dizendo que foi fundamental o compartilhado conhecimento. E a Aline também diz que foi uma palestra excelente, muito didática, com animações, vídeos muito explicativos, né? Enquanto o pessoal está formulando pergunta, está meio intimidado, né? A gente pensa assim, é muita coisa para sair do minério, né? Para sair do minério até o alumínio, chegar lá no produto extrudado e entender, mas é fenomenal a gente compreender essa situação. Vamos pensar aí um pouquinho nas ligas que você apresentou, e isso me fascina hoje, né, bastante, a questão das ligas de alumínio. Silvio, como é que a gente tem, por exemplo, um comparativo de outras aplicações mais específicas das ligas de alumínio em determinados segmentos? Quais segmentos mais específicos demandam uma tecnologia maior para a produção dessas ligas? Bom, como eu falei, né, as ligas são de acordo com a aplicação do produto que elas têm lá. Então, por exemplo, ligas usadas para fazer usinagem, então, para a indústria automobilística, que vai muito usinagem, então são as ligas da série 6000, principalmente a 6082 e a 6262. Né? Se você for trabalhar com ligas aeronáuticas, né, então você vai adicionar o lítio, né, porque o lítio ele diminui a densidade do alumínio. Né? Se você for trabalhar, por exemplo, com ligas para fazer também usinagem, você pode adicionar o cobre, vai formar a série 2000. Na série 2000, são usados materiais especificamente para usinagem, para você colocar em tornos automáticos, né, para usar essa liga que tem. No caso, por exemplo, da liga série 3000 Newton, a gente usa para fazer radiadores e também condensadores e ar-condicionado para automóveis, para a indústria automobilística. Então, para cada tipo de atividade, a gente tem um elemento de liga que ele é adicionado. No caso, por exemplo, da liga da série 5000, nós temos a adição do magnésio. O magnésio ele é muito usado para laminados, né, aonde vai para fazer as chaparias. E isso é usado o quê? É usado em embarcações, onde você tem a névoa salina. E o magnésio ele é um elemento que aumenta a resistência à corrosão do alumínio quando você adiciona o magnésio. Então, assim, é uma infinidade, eu posso passar isso para vocês depois, tá? Eu tenho um treinamento específico que fala sobre a influência dos elementos de liga no alumínio, né? Isso, inclusive, é um material que eu estou esperando dar oportunidade para me fazer um webinar, como a Natália falou, na ABAL, né? A gente está até setembro, já está tomado. Eu estou achando que eu vou ficar lá para outubro, mais ou menos. E lá sim, lá eu explico qual é a função de cada elemento de liga, que acho que é o que você está querendo saber, Nilton, na liga de alumínio. Perfeito, Silvio. Silvio, uma perguntinha aqui, tá? Assim, eu também sou um dos fãs assim, da liga de alumínio. Acho que o alumínio assim, revolucionou não só as nossas vidas, mas o mundo moderno. A minha câmera está ficando meio doida aqui, eu estou desaparecendo aqui. Pois tô vendo mesmo. Eu acho que é algum problema aqui do meu lado, aqui do meu computador. Não sei o que está acontecendo. Está bem estável, estou desaparecendo. Estou biplando aqui, já está voltando. Estou igual o bip do Thanos. Vou desligar um pouquinho a câmera. Desabilita isso. Desabilita, depois se habilita. Acho que voltou aqui. Mas eu queria saber de você assim, Silvio.
você mostrou várias aplicações da liga de alumínio, né? Importantíssimo, comentou algumas outras aqui, mas eu queria que você falasse assim, onde você desaconselha o uso das ligas de alumínio? Aonde eu desaconselho, né? Puxa vida, meu. Alguém tem que apertar com as perguntas difíceis, né? Aí hoje fui eu, viu? Você sabe que você trabalhando com a geometria do perfil, você substitui o aço em qualquer aplicação que tem, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, uma cadeira que tem um pé de aço. Se você pegar naquela mesma dimensão, 40 por 40, e fizer de alumínio, ele não vai suportar o peso que o aço suporta, né? Por conta do quê? Por conta do módulo de elasticidade, que é diferente do alumínio e do aço, né? Aí você faz o quê? Você aumenta, né, calcula o momento de inércia, você aumenta a geometria desse perfil, vai fazer um perfil pouca coisa maior, né, e ele vai virar um pé e vai ter a mesma resistência que tem. Então, assim, André, até agora, né, muitos produtos de madeira, muitos produtos de aço já foram transformados em alumínio, né? A única coisa que eu acho que eu vou falar do Alan Most, né, que eu fiquei sabendo, inclusive, essa semana, é que diz que ele falou que os foguetes dele vai ser feito com aço e não com alumínio, né? E que diz que ele vai revolucionar isso daí. Então eu vou responder a sua pergunta isso daí. Tem que perguntar para ele por que ele está trocando o alumínio, né, já que se usa o alumínio para poder colocar combustível, né, para poder fazer com que você tenha a propulsão do foguete, né? E se ele colocar mais aço, vai ficar mais pesado, ele vai ter que gastar mais combustível. Então, eu acho que é isso daí, né? Ele está vindo com alguma informação diferente. Mas eu vejo, assim, o alumínio entrando cada vez mais no mercado. Ó, ele já está entrando no agronegócio, né? Então, existia, por exemplo, o problema de corrosão, né? Por conta dos agrotóxicos, né? Então, você faz o quê? Faz a anodização, a anodização vai te dar uma película protetiva. Então, você já pode usar nas máquinas agrícolas. Então, o que era, né, não aplicável, né, em relação ao alumínio, né, agora está se tornando também. Então, uma das coisas que eu vou responder para você é o agronegócio, que antes não tinha e agora está começando a fazer. Perfeito. Obrigado. Silvio, nós temos aí uma pergunta do nosso colega Rafael aqui do doutorado. Ele faz duas perguntas aí, eu vou lhe apresentar a primeira e logo depois, assim que você responder, eu faço a segunda. Primeiro, ele lhe dá os parabéns pela apresentação e aí ele testa a seguinte ponderação. Vimos que existem inúmeros elementos dopantes no alumínio, conforme você apresentou, Silvio, assim como no ferro também, né, para a produção das ligas de ferro, das ferroligas. Aí ele pergunta, existem estudos para avaliar outros elementos químicos que podem ser acrescentados às ligas de alumínio e quais seus respectivos resultados? Bom, como eu falei anteriormente, né, cada tipo de liga e cada aplicação, você adiciona um determinado elemento de liga ou vários elementos de liga, né? Então, por exemplo, da série 6000 a gente adiciona o manganês, né, para poder você fazer a inibir o crescimento de grão que tem durante o vazamento. No caso da 6082, a gente adiciona o cromo, também como inibidor de crescimento de grão, né? O magnésio, por exemplo, no caso que você precisa para poder usar em produtos onde você requer mais resistência à corrosão. O caso do silício, né, muito usado, por exemplo, para varetas de solda, né, para você fazer solda, você usa a série 4000, onde você faz varetas de solda com excesso de silício, acima de 3, 4% que tem. Então, assim, dependendo, né, da aplicação, você tem essa variedade muito grande, né? Como eu falei desde o começo aí, né? Desde a parte de indústria elétrica, como a parte de usinagem, uma parte em embarcações, as latinhas também que tem,
né, laminação. Isso as ligas dependem, como eu falei, da aplicação do produto que ele é feito. E os principais elementos, né, acho que é isso que talvez esteja querendo saber, tirando o ferro, pessoal, ele é um elemento prejudicial, né, nas ligas, de um modo geral, da série de extrusão. Mas, por exemplo, a gente adiciona ferro no alumínio quando a gente faz fabricação de panelas, por exemplo. Então, porque a panela, não, ela não passa por nenhum processo de envelhecimento. Então, você coloca o ferro para reagir com o alumínio, formando o alumínio-ferro, e aí ele vai, por si só, aumentar a propriedade mecânica, por exemplo, no caso de fazer panela. No caso, por exemplo, de luminárias públicas. Então, o que é contaminante para uma liga, para uma aplicação, pode ser um elemento de liga para outro. Né? Mas, em resumo, é aquilo daquela tabela lá. Né? Nós temos o cobre, temos o manganês, o cromo, silício, magnésio, o lítio, todos esses elementos aí. Até então, são esses os elementos que tem. Né? Até então, por exemplo, não se tem níquel ainda, né? Não se tem cromo, tem, mas o níquel não tem alguns elementos que não tem. Estrôncio, por exemplo, é um elemento que a gente coloca para poder melhorar, né, para evitar a formação de escrita chinesa durante o vazamento. Então, pessoal, a gente vai ficar aqui um bom tempo para poder falar cada elemento, qual que é a aplicabilidade dele na liga. Perfeito, Silvio. Aí a segunda pergunta do Rafael é sobre o seguinte aspecto. Você acha viável o estudo de aprendizado, né, o uso da inteligência artificial, do aprendizado de máquinas para simular esses resultados das pesquisas que são desenvolvidas com alumínio? Sim, né? A inteligência artificial está vindo aí com tudo, né? Na verdade. Muita coisa, por exemplo, quando a gente vai fazer uma extrusão, quando se faz uma ferramenta, né, antes de confeccionar a ferramenta, que vai se gastar em usinagem, em aço, né, mão de obra, tudo, existe um software em que você faz a simulação dessa extrusão, para ver como é que vai sair o perfil. Porque eu não mostrei aqui, porque não deu tempo de mostrar, lógico, mas assim, o perfil ele nunca sai certo, né? Ele pode sair para um lado direito, para o lado esquerdo, para cima, para baixo, o que for. Então, esse ele vai simular para você fazer o quê? Fazer o projeto correto que tem. E a inteligência artificial entra exatamente nisso, né? Você imagine você fazer a extrusão, você precisa de pelo menos 3 billets para fazer a extrusão. Cada teste gasta, em média, $500. Não? Se você fizer $500, vamos falar aí, hoje, em R$2.500. Se você fizer 10 testes na ferramenta, por exemplo, se chegar a isso, você está gastando R$25 mil para jogar fora o material. Já com a inteligência artificial, né, fazendo esse cálculo, né, você vai ganhar antecipadamente o que tem. Então, não só nisso, mas também com velocidade de extrusão, né, como também determinar, né, quais são os elementos de liga, as porcentagens, os teores dos elementos de liga. Né, não é eu, mas todo mundo acredita que agora com a inteligência artificial trazendo toda essa bagagem que estava no mercado, né, e agora você vai estar utilizando ela como um meio. Eu só espero que ela não tome o lugar nosso, né, dos Homo sapiens. Só isso, né? Tá certo. Silvio, eu tenho uma pergunta, mas aí vou voltar lá no início dessa cadeia. Lá na primeira fase de mudança entre a bauxita e a alumina, pegando aquela informação inicial que você colocou, que está bem estabelecida já há bastante tempo, mas que não é satisfatória para a indústria. Já estive conversando antes, inclusive, de iniciar o doutorado com alguns colegas da Alunorte, né, aquela relação 4:2:1 para produzir, passar da bauxita para o alumínio, né, reduzir para alumínio e depois alumínio, ou 5, como você falou, né, dependendo da contaminação, 5:2:1, esse patamar que já a gente vem enfrentando, lógico,
característica do material da bauxita, depende dessa variação da bauxita, mas esse patamar que está ligado também à sílica reativa presente, que consome ali a soda, qual é, não sei se você tem algum dado, mas qual é o avanço que a gente tem para mudar esse cenário e elevar um pouco, melhorar esse primeiro processo de mudança ali, de conversão, e que isso possa refletir ali num ganho ainda maior de produtividade do alumínio. Como é que está essas pesquisas? Você tem algum dado para trazer dessa mudança do processo Bayer, ganho de rendimento de produção? Não, sinceramente, eu não tenho essa informação, né? Teria que pegar um especialista em redução, né? Para poder ver se existe algum trabalho relacionado a essa diminuição, o chamado red mud, né, que é a lama vermelha que ocorre, que tem lá, né. O que se sabe é se trabalhar com uma pureza maior da bauxita, né, que se tenha o óxido de alumínio com maior pureza que tem. Mas isso varia muito de um lugar para outro, né. Você pega na Austrália, por exemplo, você tem uma pureza que chega a dar 50%, né. Em alguns pontos você tem, né, aqui no Brasil, por exemplo, tem alguns pontos que é de 35% a 40%. Então, isso varia muito da pureza, né? Eu desconheço se tem algum processo, né, que antecipe o processo Bayer, né, de tal forma que você utilize menos soda cáustica, né, para poder fazer essa mistura, né, e melhorar a eficiência do processo, até para poder remover essa sílica, né, que a gente tem na bauxita. Né? Mas, a meu ver, tem que ser a pureza do minério mesmo. Eu acredito que continua sendo ainda o grande desafio ali, né? Tem uma coisa que a gente tem que conseguir ainda pesquisar, melhorar, para ver se consegue aumentar essa liberação, reduzir o consumo de soda, né? Até porque, como você comentou, a gente acaba utilizando, né, essa tradicional lama vermelha em outras aplicações, mas tem ainda o inconveniente que geralmente os estudos de viabilidade que dão certo sempre atrelam a existência das outras indústrias, dos outros segmentos próximos, né, a processo de redução, né? Então aí teria que estar localizado perto. São dois pontos que vocês levantaram, né? Um é exatamente ver essa parte da redução do processo Bayer, o que pode estar reduzindo principalmente o uso da soda cáustica, e também o processo eletrolítico, né? Então, mesmo, né, saindo de 21 para 14, que é um número realmente, né, muito bom, excelente, né, mas ainda é uma energia elétrica muito, muito, muito alta para a gente poder estar. E, inclusive, né, se fala muito que hoje o preço do alumínio, 60% do preço do alumínio está embutido em energia elétrica. Né? Então, você vai comprar 1 quilo de alumínio, você pagar R$10, R$6 está pagando energia elétrica que está embutida lá dentro. Então, esse daí eu convido, né, todos vocês que estão aí, né, presentes, né, os novos engenheiros, né, do futuro, a desenvolver, né, novos processos, né, para poder melhorar essa eficiência que a gente precisa ter nos processos produtivos. Ok? Ok. Silvio, temos mais uma pergunta aqui para você, tá? Essa pergunta agora vem do Marinelli. Eu acho que é a última, né? Porque eu estou com outro compromisso agora aqui. É a última, tá? É a última. É do Marinelli Costa, e ele fala o seguinte, que ele desenvolve um projeto que busca caracterizar o alumínio reciclado de latas, tá? E uma das etapas que ele passa é pela caracterização química, tá? E ele falou a seguinte coisa, que ele está estimando um valor de zinco, e que o valor que ele está obtendo está muito diferente da espectroscopia de absorção, espectroscopia de emissão óptica. E ele queria saber, então, se no processo de refusão das latas de alumínio, se pode haver, então, diminuição significativa do zinco. Bom, eu não vou conseguir responder essa pergunta, porque é uma liga de laminação, né? Ela não é uma liga de extrusão, né? A gente tem, por exemplo, a liga da latinha, que é a volta dela, é a liga da série 5000, né? É uma liga de laminação. E a tampinha e o lacre é a liga da série 3000. Essa é uma liga de extrusão mesmo, essa aí que tem, né?
Esse contaminante zinco, né, ele provavelmente ele é proveniente de alguma impureza de sucata que está sendo colocada. Eu não consegui ver o que ele falou da espectrometria, que ele está achando um valor diferente da espectrometria. Isso, ele está falando que na caracterização química ele está tendo um valor e que esse valor está tão diferente na espectroscopia de emissão óptica antes e depois da refusão. Ele encontra um teor de zinco antes e depois um teor de zinco depois que Isso, funde. E aí ele está falando então que depois da refusão o teor de zinco está caindo muito. Então ele gostaria de saber então se é possível essa redução do teor de zinco pela refusão. Pela refusão, tá bom. Bom, como é que ele chama? Marinélio. Marinélio, eu vou procurar saber essa pergunta, né, essa resposta. Vou falar com os meus colegas que trabalham na parte de laminação, que é o pessoal da Novelis, e aí eu respondo para o professor André, e aí ele passa essa resposta para você, tá? Perfeito. Marinélio, então, desculpa, Marinélio, a resposta virá em breve, tá? Silvio, novamente, agradecemos muito pela sua participação, volte sempre que puder, gostaríamos muito mesmo de continuar aprendendo com você. Para todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, muito obrigado, continuem, voltem sempre. Professor Neilton, fica à vontade para fazer o uso da palavra. Quem nos acompanhou, quem está ouvindo agora através do YouTube do nosso canal, peço que se inscreva no canal do Lampmin, ative as notificações, ative o sininho para receber as notificações das nossas palestras. Lembrando que saiu mais uma palestra que foi realizada no CBFOS, então foi lançado já hoje, está lá para você poder acompanhar. E também, já provavelmente, ainda essa semana vai estar a palestra que nós fizemos aqui com o Silvio, da participação do Silvio, já lá no nosso canal. Então, você que chegou até aqui, gostou, ativa a notificação e fica acompanhando a nossa programação. Silvio, agradeço a sua participação também, fenomenal. É um bate-papo que a gente, lógico, se for falar de alumínio, vai se estender realmente aqui durante bastante tempo. Mas reforço sempre o convite que o professor André tem feito. A gente aguarda você aqui presencialmente em Catalão, de repente a gente fazer um outro bate-papo sobre a parte de tecnologia de alumínio, sobre as alternativas, e conversar muito mais sobre esse aspecto. Deixo com você as suas considerações finais, Silvio. Tá ótimo. Eu agradeço muito, pelo convite, fiquei muito honrado, em poder estar apresentando uma coisa que eu conheço aí ao longo do meu tempo de profissão. Com certeza, vamos ver se a gente consegue dar continuidade, fazer essa parceria, com a Universidade Federal de Catalão. Como eu faço consultoria na empresa Prolin de alumínio, as portas estão abertas, através do seu presidente e vice-presidente. Quando vocês estiverem em São Paulo, os alunos, vocês, podem entrar em contato comigo ou com a BAL, e será um grande prazer estar recebendo a nossa fábrica lá para poder mostrar. Lá nós temos uma área de refusão, temos 2 fornos grandes de refusão com 30 toneladas de capacidade, e uma linha de vazamento que é a Wagstaff, que é uma das mais novas que vem no mercado, e também 2 prensas de extrusão novas também lá. Então, deixo aqui o meu agradecimento e convido vocês também para participar sempre da BAL aí, que tem bastante cursos para poder passar para vocês aí também, junto com seus alunos aí. E foi um grande prazer de estar junto com vocês aí. Todos os convites já foram aceitos, com certeza apareceremos aí em São Paulo, como também já lhe convidamos, tá abertas as portas aqui da Federal de Catalão para vir dar uma palestra presencial, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo com a gente aqui no laboratório. Comer um pão de queijo, É isso aí. Aí, já viu? Pessoal, então muito obrigado, uma boa noite a todos. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Um prazer. Muito obrigado. Prazer foi nosso. Tchau, tchau. Tchau.